E aí, meus queridos, tudo bem? Eu sou o Prof. Clayton Reis e essa é a resolução de mais uma questão de termodinâmica que diz o seguinte: um motor de combustão foi projetado de tal forma que é capaz de realizar em alguns ciclos um trabalho de 200 joules, retirando 2.000 joules de calor de uma fonte quente e transferindo 1.800 para uma fonte fria, conforme o diagrama apresentado a seguir. As temperaturas das fontes fria e quente valem, respectivamente, ali 300 e 600 K. Calculando a eficiência desse motor e comparando-a com a eficiência de uma máquina de Carnot, que opera entre essas mesmas duas fontes térmicas, podemos afirmar que a eficiência dessa máquina é de... E aí a gente tem então que determinar. Vamos começar calculando a eficiência. Quando ele fala eficiência, ele está falando de rendimento, né? Então vamos calcular primeiro aí o rendimento dessa máquina. Lembrando que rendimento é calculado como o trabalho dividido pela quantidade de calor recebido da fonte quente. E aí, como eu tenho os valores, né? O trabalho é 200 e a quantidade de calor da fonte quente é 2.000. Então vai ficar 200 dividido por 2.000. Corta os zeros aqui. Vai ficar 2 por 20 e isso vai dar 0,1. Isso é o rendimento. Em porcentagem a gente multiplica por 100, isso aí em porcentagem vai ser o equivalente a 10%. Fazendo isso a gente já mata a questão, porque a questão fala isso, né? Podemos afirmar que a eficiência dessa máquina é 10%. Então já arriscaria todas as outras alternativas e já encontraria a resposta. Provavelmente a resposta é E. Mas ele complementa ali dizendo, né, e está abaixo da eficiência de Carnot, da máquina de Carnot. Como é que eu verifico a eficiência da máquina de Carnot? E aí nesse caso a gente tem que fazer o seguinte: vamos lembrar que o rendimento de Carnot, ele seria um rendimento teórico, indicando para mim o máximo de rendimento possível que aquela máquina tem baseado nas temperaturas das fontes dela, que basicamente são essas duas que a questão me deu. E aí, para calcular o rendimento de Carnot, eu faço 1 menos a temperatura da fonte fria dividido pela temperatura da fonte quente. Ou seja, então vai ficar 1 menos a temperatura da fonte fria, que é 300, dividido pela da fonte quente, que é 600. Corta, corta. 3 por 6 vai ficar 0,5, então 1 menos 0,5, o que vai dar 0,5 como rendimento de Carnot. Para passar para a porcentagem, lembra, é só multiplicar por 100, isso equivale a 50%. O que significa esse 50%? Esse 50% seria o valor máximo, né? Máximo do rendimento dessa máquina. Embora ela possa operar em qualquer outro rendimento abaixo de 50, né? Igual ou abaixo de 50. No caso, ela está operando a 10, por isso que a questão fala, né? Está abaixo da eficiência do Carnot, no caso da eficiência máxima que essa máquina pode ter. Mas como eu disse, a gente já tinha respondido a questão. A alternativa certa para essa questão fica ali então, alternativa E. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por assistirem até aqui. Fiquem ligados aí nas próximas resoluções. Era isso. Bons estudos para vocês e tchau, tchau!